Imagine um inimigo invisível, um inimigo que não empunha armas, não marcha com exércitos, não constrói fortalezas, mas que já dizimou milhões de pessoas ao longo dos séculos. Um inimigo que não escolhe idade, cor, crença ou nação. Esse inimigo é uma doença. E entre todas que já assolaram a humanidade, uma se destaca não apenas pelo número de mortos, mas pelo terror absoluto que espalhou no mundo inteiro. Uma doença tão mortal, tão violenta e tão implacável que chegou a mudar o curso da história humana. Estamos falando da peste bubônica, também conhecida como a peste negra, que no século XIV provocou a maior catástrofe sanitária já registrada, matando entre 75 a 200 milhões de pessoas em apenas alguns anos. Mas essa não é apenas uma história de sofrimento. É também uma história sobre como a humanidade, em meio ao caos, aprendeu a sobreviver. A peste negra surgiu em um mundo já fragilizado. No século XIV, a Europa era um continente densamente povoado, mas extremamente insalubre. As cidades eram apertadas, imundas, com esgoto correndo a céu aberto e uma compreensão muito limitada sobre higiene ou medicina. Não havia antibióticos, não havia hospitais como conhecemos hoje, e a teoria dominante sobre doenças era que elas eram causadas por miasmas, ou seja, vapores venenosos do ar. Uma ideia completamente errada, mas que influenciava todas as decisões médicas da época. Foi nesse cenário que um pequeno micro-organismo, a bactéria Yersinia pestis, se espalhou como fogo em palha seca, carregada pelas pulgas que viviam nos corpos dos ratos. Esses ratos viajavam nos porões dos navios mercantes e bastou uma única cidade portuária infectada para que o pesadelo começasse a se alastrar como um incêndio incontrolável. A doença chegou à Europa por volta de 1347, provavelmente pelo porto de Messina, na Sicília, e em pouco tempo alcançou todas as grandes rotas comerciais do continente. As pessoas adoeciam de repente, com febres altíssimas, vômitos, delírios e os temidos bubões, inchaços escuros e dolorosos nas axilas, virilhas e pescoço, causados por infecções dos linfonodos. A maioria morria em menos de uma semana, as cidades entraram em colapso. Não havia quem cuidasse dos doentes, não havia onde enterrar os mortos, e o medo espalhava-se com a mesma velocidade da peste. Monges, padres, nobres, camponeses, ninguém estava a salvo. Algumas regiões perderam metade da população. Famílias inteiras desapareceram em questão de dias. Os sinos das igrejas dobravam sem parar, enquanto carruagens puxavam corpos pelas ruas como se fossem lixo. E quando a morte se torna rotina, a mente humana começa a se fragmentar. Foi nesse ambiente de pavor que surgiram figuras macabras como os médicos da peste. Homens vestidos com túnicas negras, chapéus largos e as infames máscaras com bico de pássaro recheadas com ervas aromáticas. A ideia era que os cheiros das plantas afastariam os miasmas. Hoje sabemos que isso não funcionava, mas essas figuras se tornaram o símbolo de uma época em que a medicina estava de joelhos. Ao mesmo tempo, o medo religioso crescia. Muitos acreditavam que a peste era um castigo divino pelos pecados da humanidade. Flagelantes percorriam as cidades se chicoteando em público para pedir perdão a Deus. Outros apontavam o dedo para minorias, como judeus e estrangeiros, acusando-os de envenenar poços ou trazer a doença de propósito. O medo irracional alimentava a violência, e em muitos lugares a peste foi seguida por massacres e perseguições. O colapso não era só sanitário, era moral, espiritual, social. O impacto da peste negra foi tão profundo que chegou a transformar a economia europeia. Com a morte de uma grande parte da população, houve escassez de mão de obra. Isso fez os trabalhadores restantes valorizarem mais seu trabalho e exigirem melhores condições. Em alguns lugares, isso contribuiu para o fim do sistema feudal. As pessoas começaram a se perguntar se a igreja tinha todas as respostas. Muitos passaram a buscar o conhecimento na ciência e na observação direta da realidade. E isso, séculos mais tarde, pavimentaria o caminho para o Renascimento. Em outras palavras, a doença mais mortal da história não apenas ceifou vidas, ela forçou uma mudança de mentalidade que transformou o mundo. Mas a peste não ficou restrita ao século XIV, ela voltou em ondas ao longo dos séculos seguintes. E não apenas na Europa. A bactéria Yersinia pestis ainda circula hoje em dia em algumas partes do mundo,
inclusive nas Américas, embora em escala muito reduzida e sob controle. Com antibióticos modernos, é possível tratar a doença se for diagnosticada rapidamente. Mas a memória coletiva da peste negra permanece viva como um dos episódios mais traumáticos da civilização. Uma lembrança sombria do que acontece quando a ciência ainda não tem as ferramentas para lutar contra um inimigo microscópico. É claro que outras doenças também marcaram a humanidade com números impressionantes de mortes. A varíola, por exemplo, matou mais de 300 milhões de pessoas ao longo da história antes de ser erradicada. A gripe espanhola, entre 1918 e 1919, causou a morte de mais de 50 milhões de pessoas em menos de 2 anos. O HIV, a cólera, a tuberculose, todas deixaram cicatrizes profundas. Mas nenhuma outra doença provocou um impacto tão repentino, tão devastador e tão abrangente como a peste negra. O número absoluto de mortos, somado ao terror psicológico e ao colapso social, fazem dela, indiscutivelmente, a doença mais mortal da história humana. Hoje, vivemos em um mundo com vacinas, sistemas de saúde, tecnologias de diagnóstico e tratamentos avançados. Mas a pandemia de Covid-19 nos lembrou o quanto ainda somos vulneráveis a novos surtos. Nos mostrou que, mesmo em plena era digital, a desinformação, o medo e o colapso social ainda são ameaças reais. E talvez esse seja o maior legado da doença mais mortal da história. Ela nos lembra que a vida é frágil, que a ciência é vital e que o verdadeiro inimigo muitas vezes não é a doença em si, mas o atraso no conhecimento, o desprezo à verdade e a resistência em aprender com o passado.